Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um podcast que fala de criatividade, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Hoje a gente vai entrevistar um empreendedor aqui que passou pela TXM, que fez o nosso programa junto com o Nascer. É um projeto muito legal. O projeto se inverteu, se reverteu. O Leandro está numa outra pegada hoje, mas é um inovador, está no mercado, querendo fazer coisas novas. E vai contar para nós como é que foi a experiência de sair de uma vida pública para uma vida privada, que vai ser muito legal ouvir o que ele tem para contar para nós. O nosso podcast está passando no YouTube. O YouTube pode estar vendo no YouTube com txm.business. Clica lá, dá uma curtida, assina o canal. Ou nas outras redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify. É tudo txm.methods. txm.methods, tá? O nosso podcast está aí, já estão mais de 130 podcasts nesse espaço que é cofinanciado pela FAPESC, nossa parceira na construção disso. Obrigado, pessoal. Vamos conversar agora com o Leandro. Leandro, quem é você? Conta para a tua câmera lá. Opa, então, boa tarde, Salomão. Boa tarde a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo. Bom, eu sou o Leandro Heinzen e sou de Ituporanga, aqui do Alto Vale. Terra da Cebola. Terra da Cebola. E aí, a gente se conheceu no programa Nascer, né, Salomão? Nascer. A gente conheceu aí a TXM. Nosso projeto se inscreveu. Na época, tiramos em primeiro lugar lá em Rio do Sul, né, com o Nascer. Era um e-commerce. A gente ainda tem a plataforma, está lá em stand-by. A gente tem feito algumas conversas ainda com alguns possíveis parceiros. Mas a pandemia surgiu, foi bem na época da pandemia, foi 2019. Bem na pandemia, né? E aí surgiu, passou, a gente não conseguiu startar de fato o projeto, né? Demos os primeiros passos ali, mas faltou alguns caminhos que a gente não conseguiu, vamos dizer assim, seguir, né? Era uma coisa muito legal, né? Porque era um e-commerce, mas era um e-commerce diferente, né? Que para cidade pequena, que a pessoa ia buscar, não entregava para ele, né? Isso, a ideia isso mesmo. Para ele ir na loja, né? Fazer o relacionamento. Isso, perfeito. Nosso foco era o quê? Não é afastar o consumidor da loja, né? É usar a internet, as redes sociais para aproximar o consumidor da loja física, né? Então, é fazer o cara na loja, pegar o produto, que hoje até vi alguma coisa recente agora, que essa parte do físico está muito forte, né? E está se discutindo isso internacionalmente, que o consumidor pegar o produto, ver o produto, isso acaba cada vez está mais forte ainda. E a internet acaba sendo só um elo de ligação, né? A pessoa vê, e hoje acontece muito o quê? A pessoa vai na loja, vê o produto e vai na internet e compra porque às vezes é mais barato. Então, e no local, na cidade, tem produto barato, que é tão competitivo quanto qualquer loja de grande porte. Só que as pessoas não sabem aonde que está o produto. Então, a gente queria fazer essa ponte, essa conexão, né? Eu lembro que contou de uma loja de tênis, né? Que era muito barato em Ituporanga, que era o mesmo preço de comprar um tênis direto. E era muito barato lá, né? Na loja era mais barato do que qualquer pesquisa na internet. E a loja hoje existe em Ituporanga ainda, é muito forte no comércio lá e região, tanto que ele vende pro Brasil inteiro, eu acho porque eles têm um preço muito bom. Só que as pessoas acabam não sabendo disso, né? Então, o nosso objetivo era isso, era divulgar isso, que lá na cidade pequena tem empresas boas, com preços bons, e a gente queria fazer só o cliente ir até lá, né? Fazer essa conexão. Mas faltou um pouco, talvez, de estrutura, porque demanda mão de obra para estar desenvolvendo a plataforma, tal, estrutura financeira também. Mas a gente não desistiu por completo da ideia. A gente tem conversado com alguns parceiros que, quem sabe, futuramente pode ser que vire alguma coisa. Mas o legal também é que depois você participou do programa da Audaces e fez um network muito legal lá, né? Sim, sim. Na Audaces foi muito bacana. A gente também ficou em primeiro lá com o projeto, né? A ideia foi muito bem avaliada. No Sebrae mesmo, a gente participamos de alguns eventos do Sebrae, né, que o pessoal avaliou positivamente o projeto. Só que, assim, é uma longa jornada, né? Porque é alguma coisa que para a gente chegar lá no produto final e colocar para o lojista, no caso, para o comerciante, enfim, as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, né? Porque hoje, se a gente pegar um comerciante de uma pequena cidade, sei lá, é um cara que tem de 40 anos para cima, talvez ele não está tão ligado com a tecnologia ainda. E às vezes ele prefere mais o físico mesmo, sua rede social e não alguma coisa mais elaborada. Então tem essa dificuldade também, né? Até onde que as pessoas, talvez a geração que estão vindo aí, vão partir totalmente para isso, pelo menos como meio de pesquisa, né? E hoje a gente vê o quê? Já a inteligência artificial,
usando as próprias ferramentas como já mecanismo de partindo para uma própria comercialização, Sim, né? sim, Então a sim, gente sim. vê muito forte isso. E a gente quer fazer isso local. Nosso objetivo é isso, não é só, né, nacionalmente ou internacionalmente, ou globalmente, mas local a gente queria fazer esse trabalho para divulgação também, né, e conexão da empresa com as pessoas, né? Uhum. Mas quando você falou no network, né, o Fabiano pode estar nos assistindo, né, Sim, virou uma relação com isso, né? Esses tempos falei com o Jorge da Audaces, sim. e ele fez também uma conexão com você, às vezes Fez. ele disse, olha, o Leandro quer trazer trabalhar para mim, que o Leandro é um cara bom e tal. O Jorge, um cara muito bacana, assim, a pessoa que essas conexões, participar desses programas, às vezes as pessoas assim, não evoluiu, tipo, meu projeto não evoluiu ainda como a gente gostaria que evoluísse, mas a gente fez muitas conexões, né? O Jorge, um cara 100%, o Fabiano, que tinha um projeto totalmente diferente do meu, hoje nós estamos pegando naquilo que eu trabalho, né? Que é a parte de consultoria Engenharia de segurança do trabalho. engenharia de segurança do trabalho, fazer parcerias para usar a ferramenta dele, que é a inteligência artificial, né? Realidade virtual, e trazer para os treinamentos, né? Imersão nos treinamentos, talvez a trabalhar a parte prática antes do cara realmente ir para uma ferramenta, para uma máquina, um equipamento que é mais complicado, se trabalha a prática virtualmente. Né? Para o cara pegar o jeito da ferramenta e tal, e evitar acidentes. Então, tu atende a parte de legislação, norma, né? Que é obrigatório também, e tu ajuda o cara a se preparar para lidar com aquela máquina, né? Então, essa é uma hipótese que a gente está discutindo. Então, Fabiano, se ele estiver nos assistindo aí, um abraço. Manda um convite para ele assistir. Acho que vai pro ar daqui umas 2 semanas. Já diz, assista lá. Isso aí, então, Fabiano. E vamos tocar essa parceria para frente aí. Eu acho legal. O Fabiano é super inteligente, né? Super inteligente. Tem projetos muito legais. Ele até entrou em contato comigo, disse que vinha me visitar. E, Fabiano, você disse que vinha me visitar, até agora nada. Não apareceu aqui me visitar. Eles foram para a China, buscaram algumas tecnologias de lá também para implantar aqui. Eles são bastante assim, visionários e vão para cima. Eles querem melhorar, né? Buscar tecnologias novas e tal. Então, são muito profissionais. Fabiano, um cara bacana. E o Leandro sempre insistiu, sempre ficou muito próximo da gente, a gente construiu um relacionamento muito próximo, conversar. Cada vez que eu passo Tuporanga, dá um sinalzinho, mas ele está sempre ocupado, né? Um cara que está sempre no mundo também, ocupado para atender a gente lá. A última vez que eu falei com ele, ele me indicou uma padaria muito boa, fiz um café lá muito legal. Muito né? bom. Naquela padaria. Mas assim, o Leandro, ele me contou a história dele já há um tempo atrás, e eu fiquei ouvindo, assim... Ser empreendedor, porque o Leandro foi vereador, tá? 2 mandatos. 2 mandatos, né? 2 mandatos. 2 mandatos, vereador de Tuporanga, pré-candidato a prefeito, todo mundo queria que ele fosse prefeito, ele disse, não, prefeito eu não quero ser, largou o chapéu de político e foi ser empreendedor. O que é que a política ensinou para o empreendedor, Leandro? Porque você já era um empreendedor antes da política, né? E na política depois da política virou mais empreendedor. O que a política ensinou para o empreendedor? É uma pergunta até um pouco difícil, assim, porque, na verdade, são caminhos diferentes, mas que, na verdade, uma coisa depende da outra, né? Hoje, a política, para um empreendedor, ela é tudo, na verdade, né? Porque tudo passa pela política. Eu vou abrir uma empresa, eu preciso registrar minha empresa, eu preciso lá no município, né, criar o meu alvará, então tem as burocracias. E o que a política hoje, naquela época, me despertou foi a dificuldade que o empreendedor tem hoje para fazer, às vezes, criar uma empresa ou fazer algo acontecer. Não é só o financeiro, né? Mas a burocracia de tu pegar, construir uma empresa, fazer algo girar, e às vezes tu contar com um suporte público também, seja do município, enfim, tu contar com esse suporte lá de estrutura, né? Estrutura que o município pode te oferecer também para te desenvolver a tua empresa é importantíssimo. Então, eu acho que o setor público, né, junto com a iniciativa privada, para o cara que quer empreender, o setor público ele é fundamental. Tanto para dar apoio, como às vezes desincentivar também, né? Porque a burocracia pode ser maior do que o cara imagina e ele pode desanimar de querer empreender. Mas eu vejo que as duas coisas andam juntas, né? Apesar de pessoal, o empresário, eu não gosto de política, eu não participo, não quero isso, não quero aquilo. Mas a política para mim foi uma faculdade. Você falou isso antes, foi uma faculdade. Foi uma faculdade, eu faria tudo de novo. Acho que me fez ver a política de outra forma. Hoje o cara fala, né, só a corrupção aparece, mas ninguém mostra o lado bom da política, né, na televisão. Fala-se mais da corrupção. Mas
aquilo que é bom, porque o cara não fala porque assim, eu vou promover aquele cara lá, então não vou falar porque senão eu vou promover ele. Então não se fala do lado da coisa boa da política às vezes, né? E tem muita gente boa na política, tem muita gente com ideias boas que faz a coisa acontecer e acaba não aparecendo. É uma pena, né? Mas a política ela é importantíssima para o cenário do empreendedor, com certeza. Valeu a pena, então, ser 8 anos vereador? Valeu a pena, mas apesar de eu não querer mais hoje, é que aquilo que eu te falei, né, Salomão, a gente ou tu caminha na política ou tu caminha no lado privado. Então, tu quer empreender ou tu tens a tua empresa, tu quer fazer as coisas acontecer, a política te toma muito tempo. Apesar das pessoas imaginarem, o cara só vai lá para votar, ou só tá fazendo mídia e não sei o que e tal. Aquilo é a menor parte. Né? Os compromissos de uma comunidade que tinham para conversar de um problema daquela comunidade, seja de saúde, de infraestrutura, né? A maior parte é infraestrutura para os pequenos municípios, né? A saúde sempre vai trancos e barrancos, ou um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior, mas vai. Mas tem muita demanda. Né? São reuniões que lá a gente tem a nossa região do Alto Vale, lá é a AMAV, então tem as reuniões da AMAV, né? Tem as reuniões regionais, tem os compromissos, às vezes, da Assembleia com os deputados, que são teus parceiros, que podem trazer recursos para o município, né? Em Brasília. Então, o compromisso de quem quer se envolver na política é muito grande. Tem aquele que não quer, só quero ser político lá e tal, botar meu nome na placa lá para dizer que eu fui político uma vez na vida. Mas tem também, né? Mas cansa, é puxado. E ou tu segue um caminho, né, e vive a política com intensidade, ou você toca a sua vida particular. Ou o cara que eu sou empresário, mas consigo um tempo para me dedicar à política, é porque tem alguém tocando a empresa para ele. Aí aí eu acho que vale a pena, porque é importante também tu ter empresário no meio público. O cara fala, só o empresário não pode se envolver. Não, deve se envolver porque ele também tem dor. O empresário, aquilo que eu falei, a dificuldade dele empreender, dele fazer as coisas funcionarem, às vezes ele entrando na política, ele pode buscar um meio para tentar resolver aquilo. Sim. Então, é importantíssimo a política, tanto que a parceria que a TXM tem com o Sebrae é iniciativa privada com o setor público, então faz a coisa acontecer, né? Então, o Sebrae hoje é um braço importante da TXM, né? E funciona, às vezes, por causa dessa parceria. Então, se não fosse, talvez não funcionaria. Então, essa parceria, esse vínculo do setor público com o privado é importante, mas cada um no seu quadrado. Né? Então, o Sebrae faz a parte é parceiro, mas faz a parte política dele. A TXM, iniciativa privada, faz a parte dela, que é fazer funcionar os programas que talvez o Sebrae não conseguiria fazer. Então, essa é a forma que eu acho que tem que funcionar. Legal. Daí você sai da política, resolveu empreender, participou do Nascer, fez o processo lá, mas você é técnico de segurança do trabalho. Isso. Né? Uma das minhas formações são essas. Mas era isso que você fazia antes da política, Isso. Né? Antes da política, eu morei aqui em Florianópolis durante 8 anos, vim para cá para estudar. Eu fiz 2 cursos técnicos aqui, de edificações e segurança do trabalho. Aí voltei para Ituporanga, já trabalhando com consultoria na época, lá em 2007, trabalhando com consultoria. E aí fui desenvolvendo cada vez mais nessa parte, fiz gestão de empresas depois, né? Me formei, fiz pós-graduação em engenharia de produção, que acaba vinculando isso com a minha atividade, né? Que hoje as normas, elas exigem o quê? Que as empresas façam a gestão da segurança. Não é só gerar documento, isso é bem né? legal, isso que a gente estava conversando antes, né? Que o modelo de segurança do trabalho mudou, né? Mudou radicalmente. Quando eu falava lá, todo mundo falava NR16, NR16 e bota sapato de segurança e acabou, né? É isso aí. Então, o que o pessoal via com a parte de segurança era EPI. Tá usando sapatão, luva, capacete. Óculos, tá equipado, tá atendendo a norma, né? E hoje não é isso. Hoje, na verdade, sempre foi assim, só que as coisas foram modernizando também, ou foram evoluindo, talvez, de conhecimento. Onde é que tá se errando? Tá se vendo a segurança só com relação a equipamento de proteção. Mas como é que se chega lá no equipamento de proteção? É fazendo uma gestão, avaliando o ambiente de trabalho, avaliando os riscos, né? Fazendo toda uma análise do ambiente, e daí se chega num quadro de possível solução. A nossa solução pode ser essa aqui. Então, como é que vai fazer? Quem é que vai administrar isso? Quem é que vai gerenciar? Quem é que vai implantar? O custo disso? Então, a segurança hoje do trabalho para uma empresa, o custo é alto, não é baixo. Porque, dependendo do nível da empresa, tem que ter o técnico, tem que ter o engenheiro de segurança, tem que ter o médico do trabalho, enfermeira do trabalho, né? E aí todo esse pessoal envolvendo, que a gente comentou até do risco psicossocial, agora mais uma novidade que surge aí, na verdade, desde 2017 faz parte da NR17 de ergonomia, agora se ganha mais uma
atenção especial, porque hoje os afastamentos do trabalho estão mais voltados para a parte mental, Uhum. né? Você falou que mais da metade, né? Hoje a maior parte dos afastamentos é por problemas psicológicos, né? Então, está se dando um foco maior para isso. Por quê? Porque as máquinas estão sendo adequadas com a NR12, né? Você veio trabalhando em cima disso, se adequou. Então, o equipamento de proteção, o pessoal já criou o hábito de usar. Antigamente, É difícil, né? É nasci de difícil. pé no chão, corri para cima e para baixo, havaiana no pé e botar um sapatão. Então, essa fase já passou. Uhum. Né? Apesar de ter ainda, né? Mas já Eu passou. trabalhei com isso, né? Eu tinha uma indústria de calçado de segurança, né? E a gente sofria muito isso, né? Porque, eu não quero pôr esse sapatão. É o hábito, e hoje o pessoal vê que é importante, né? Eu te garanto que você correu de pé descalço no chão, eu pelo menos corria, jogava futebol em chão batido. Hoje, se eu tirar o sapato aqui e andar na lajota, no paver ali, o cara já sente que o pé tá sensível, né? As coisas vão se acostumando, vão criando hábitos de usar. O exemplo que eu gosto de citar nesse sentido mesmo da segurança é o cinto de segurança, né? É o cinto de segurança. É isso Ninguém aí. queria usar, não queria, agora foi obrigado, e daí agora virou. Se tirasse a obrigação hoje, você não deixaria de usar. Não. Continuaria usando. Porque você viu que é importante, que realmente ele salva a tua vida, né? Então, mas virou hábito. Né? Antigamente, não tem nada, não multa, nada. Começou a multinha de R$100 e poucos lá, agora o cara já usa por causa dos R$100 e poucos, mas só que se tirar a multa, o pessoal continua usando. É isso que você falou. Então, vai se criando esses hábitos. Então, as coisas vão evoluindo, os problemas vão surgindo, isso que é o bom da parte pública, né? É porque se fosse depender só da parte privada e regulamentar isso aí, dizer, não, a gente tem que adotar mecanismos de melhorar isso, talvez não se chegaria a um consenso. Então, a parte pública, Ministério Público, né, Ministério do Trabalho, enfim, as entidades, a própria Fundacentro, que trabalham, que eles estudam esses riscos, não é à toa que implantaram o psicossocial. É porque o INSS está reclamando, está tendo muito afastamento por pessoas com problemas psicossociais. E o que faz isso? Vamos ter que diminuir essa conta, porque é custo para o país, né? Então, vamos se trabalhar e vai se estudando uma norma, lógico. Cai tudo no colo da empresa. A empresa fala, eu vou ter que pagar a conta. Mas se é você que está gerando, o governo, né, tá jogando isso para te pagar, essa conta para te pagar. Então, ele lá no SUS, quando o cara chega no hospital, chega com uma doença, o Estado, o governo paga a conta. Mas você vai pagar lá depois nos impostos. Então, assim, tá tudo ligado, né? Então a gente acaba não tendo esse entendimento e por isso que chegou a se trabalhar agora o psicossocial de uma forma mais forte. Por quê? Vamos reduzir essa conta, tanto para o governo quanto para o empresário. No primeiro momento, o empresário vai sentir que minha conta aumentou porque eu vou ter que implantar mecanismos, gerenciar essa questão do risco psicossocial e tal, mas se ele tiver menos absenteísmo por causa de problemas psicológicos... Mais produção, né? Mais produção, menos custo. Então, lá na frente ele vai ver que é bom. Né? Ele vai ter uma equipe de trabalho mais engajada, às vezes mais comprometida, mais unida, né? Com problemas que no dia a dia o cara não vê mais a longo prazo, isso afeta a empresa em muitos aspectos, né? Mas só quem vive isso mesmo que tu acaba visualizando, identificando, né? Não, realmente isso vai fazer... É importante, mas lá na frente tu vai enxergar isso aí. E daí, quando você fala na nossa conversa anterior do podcast ali, você estava falando principalmente da NR1 e do risco psicossocial, né? Fala, sei lá, tem um investimento da empresa, vai ter investimento da empresa que ele vai ver lá na frente o resultado. Mas a maioria dos afastamentos e dos problemas psicossociais não são pela empresa, né? São fora da empresa. Isso que eu acho que tem que ser tomado cuidado hoje, né? Porque como é muito novo, apesar de desde 2017 isso já fazer parte das normas, está se discutindo, mas agora que vem a exigência, né? O e-social está aí, eu tenho que cadastrar e vai passar informações para o e-social, como é que vai funcionar isso daí? Então, como é muito novo, as empresas não têm o conhecimento que... o que é o risco psicossocial gerado pela empresa e o que é o risco psicossocial que não é da empresa, que às vezes é pessoal, é familiar, né? O cara tem ansiedade, tem depressão, mas não é provocado na empresa. Às vezes a empresa é um gatilho de escape para ele, até uma válvula de alívio para ele, né? Dos problemas que ele tem em casa, né? Problemas de, às vezes, uma doença de um familiar, né? Pega, por exemplo, sei lá, um filho doente, uma esposa doente, uma mãe doente, um avô doente ou com algum problema, que é difícil tu separar. Eu vou entrar na empresa, o meu problema pessoal eu vou deixar lá e agora não se separa, isso não existe, né? Então... mas na fala do Fordismo, né? Lembra que o Ford dizia, acho que o Taylor que dizia, né? Que o funcionário tem que deixar a sua inteligência e sua história junto com o seu chapéu, no armário.
É que ele pode trabalhar. Se alguém conseguir isso, tá de parabéns. Eu não consigo, né? Mas se tem esse entendimento, lógico, se fala talvez isso até para fazer as pessoas dizer, não, aqui tu tem que se focar na empresa. E as pessoas fazem isso, né? Eu entrei no meu ambiente de trabalho, eu vou verificar o meu problema, só que dependendo da situação e do meu estado emocional, eu não consigo ter esse equilíbrio. E eu acabo trazendo para dentro da empresa os meus problemas pessoais. Então, como é que vai se avaliar isso? Né? O que é pessoal e o que é gerado pela empresa? O que o ambiente da empresa empresarial está gerando de afastamento, de doenças psicossociais, né? E o que o cara traz com ele de casa, né? Traz da rua, vamos dizer assim, né? De casa, problemas familiares e tal. Isso é difícil de tu mensurar, né? Então, as empresas têm que ficar espertas mesmo e tentar fazer uma avaliação A gente muito boa, falou, né? e inclusive aqui na própria TXM, tem surgido vários projetos, até porque a NR1 agora está sendo mais rigorosa, né? Tem surgido vários projetos de empresas que, é não sei o que do bem, é não sei o que do amor, é não sei o que do que vendem, seja com psicólogos, seja com sociólogos, seja com, sei lá, qualquer profissional que vai ajudar, né? Psiquiatras, que vendem soluções para a empresa. Essas soluções funcionam só em parte, funcionam totalmente? Qual que é a tua opinião bem sincera sobre isso? Bom, Salomão, isso depende vai depender de cada empresa, né? Se a empresa, por exemplo, o ambiente da empresa está gerando esses riscos, eu acho que uma ferramenta dessa, um profissional desse, talvez vai resolver o problema. Agora, se o problema for externo, né, o cara vem de casa com os problemas para a empresa, a empresa tem um ambiente sadio, não está gerando absenteísmo por problemas do ambiente de trabalho, aí isso tem que ser separado. Não é a empresa que vai arcar com esse custo, né? Apesar de se ela dá um suporte para o funcionário para ele melhorar, né, o seu psicológico, vamos dizer assim, ele vai trabalhar melhor, lógico. Então, a empresa vai ter que avaliar bem isso. Eu acho que o primeiro ponto principal é o quê? É a empresa separar o que é gerado pela empresa e o que não é gerado pela empresa e até onde que ela vai intervir, né? Ela é obrigada a intervir se o cara vem com um problema de fora. Até onde que vale a pena? Vale a pena para mim melhorar a saúde do cara, o cara trabalhar melhor, mais contente. Como é que eu vou resolver um problema familiar dele, né? Aí o problema não é dentro da empresa, porque a segurança do trabalho, o que é? Eu tenho que eliminar a fonte. E a fonte do problema do cara é em casa. Então eu não posso intervir na vida pessoal do cara. Então é difícil para a empresa isso, mas se a empresa oferecer uma ferramenta dessa, né, para ele, vai melhorar, mas eu não vou interferir na vida pessoal dele. Então, assim, até onde que a empresa assume essa responsabilidade? Então, acho que o ponto principal é isso, é identificar de onde que vem os problemas, qual é a fonte, e aí, se for na empresa, a empresa vai ter que tratar a fonte, né? Não adianta eu lá fornecer um psicólogo, um psiquiatra para o funcionário para ir tratando, melhorando ele, se o meu problema continua. A fonte do problema psicológico que ele tem está dentro da empresa. Eu tenho que resolver a fonte, tenho que eliminar aquilo para poder sarar o cara, melhorar o cara e não contaminar outros funcionários, vamos dizer assim, né? Agora, se é pessoal, se é de casa, até onde que a empresa vai? Então, são aspectos assim que tem que ser bem avaliado, o que vale a pena e o que não vale, né? Hoje, a empresa tem que fazer análise do risco e dizer aonde que tem, se tem dentro da empresa, aonde que tem e tentar resolver. Essas ferramentas vão resolver? Não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a fonte identificada é o primeiro passo. Depois se busca uma ferramenta, uma gestão. A ferramenta pode auxiliar? De que forma? Né? O psicólogo vai resolver o problema? Aí é uma questão que a empresa tem que avaliar. Eu acho que muitas vezes não. A ferramenta pode atrapalhar, né? Porque pode-se dizer que o problema que o cara tem, às vezes pode-se dizer que é gerado pela empresa, ou a empresa pode assumir aquela responsabilidade, acaba assumindo de uma forma errada e o problema é pessoal. Então a empresa assumiu um ônus que não é dela. Então isso tem que ser tomado cuidado, né? Por isso Mas o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, quando eu tenho esse abstencionismo por problemas emocionais, né? Não exige que eu tenha um programa de tratamento dessas pessoas? Bom, existe até porque hoje é um fator o que está mais gerando afastamento, né? Agora, aí entra aquela questão que eu falei, ele vai exigir, o problema é gerado pela empresa ou não? Né? Então, assim, se for gerado pela empresa, é obrigatório. Mas lá o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, vai avaliar isso? Ele avalia se o programa é gerado pela empresa? Eu não sei te dizer agora se ele vai pegar a análise de risco. Por exemplo, assim, a empresa está tendo muito afastamento relacionado ao psicossocial, risco psicossocial. Ele vai pegar a tua análise de risco e vai avaliar se lá tem ou não tem.
Se lá na análise de risco diz que não tem o risco, mas tu está tendo absenteísmo, eu não sei se ele vai entender que a análise de risco foi feita errada ou se o problema é pessoal. Aí cabe à empresa demonstrar para o Ministério Público, né, para o Ministério do Trabalho, dizendo, olha, eu estou tendo afastamento, mas não é da empresa. A minha análise de risco está aqui, eu faço isso, a minha gestão do risco psicossocial é essa, mas mesmo assim eu estou tendo problemas. Mas são problemas que vêm de fora. São problemas que eles trazem de casa. E aonde que eu posso? Eu não posso me intervir nisso. Não posso ir na tua vida pessoal e querer resolver o teu problema. A empresa até pode ser parceira, pode, né? Acho que tentar ajudar de alguma forma, porque de certa forma vai auxiliar ela também, vai ser bom para a empresa. Só que até onde tu invade a privacidade do teu funcionário? Ele está aberto para isso? Ele quer abrir o que ele está tendo de problemas pessoais em casa, particular, para a empresa? Então não é algo tão simples, né? É muita dúvida com relação a isso tudo. E daí o técnico de segurança do trabalho, né, ou consultor, ou engenheiro de segurança do trabalho, como, né, tem que fazer essa avaliação. E é uma Isso. avaliação bastante difícil, né? É difícil. É difícil porque, assim, é fácil e não é. É difícil e não é. Porque tu tens que identificar o problema. Aí o primeiro passo, eu acho que... Mas quando você identifica, você falou, o problema é interno ou externo? Eu estou tendo muito abstencionismo e eu fui lá na empresa e identifiquei que não é interno. Que está tudo bem, que o chefe dele é legal, que as máquinas estão trabalhando bem, que a cobrança, aquilo que a gente falou ali da van ali, que o plano de metas era muito, muito rígido, as pessoas tinham que trabalhar muito para chegar lá, né? O plano de metas é legal, o plano de produção é legal, está tudo bem. Mas mesmo assim continua tendo. Então, você imagina que seja uma coisa mais familiar, do espectro familiar e tal. Mas eu vou deixar esse funcionário na mão? Aí que tá o problema, né, Salomão? Porque assim, ó, eu tenho estrutura para trazer um profissional e ajudar esse cara. As empresas, eu acho que têm estrutura para fazer isso, eu acho que não vão se importar porque vai melhorar o cara. Porque às vezes é um bom funcionário. Ele só está desmotivado ou está com alguns problemas por questões pessoais. Então, mas eu não quero perder ele. Hoje, ainda mais com a escassez de mão de obra que tem, né? Tá difícil, muitas áreas aí com falta de profissional no mercado. Então, a empresa vai ter que avaliar se eu tenho condições de manter um profissional e dar um suporte para ele, e se ele quer também, então acho que soma para a empresa. Uhum. E a empresa que não tem condições de dar esse suporte, né? Vamos dizer assim, a margem é pequena, não tem muita lucratividade, mas eu preciso do cara também, o que eu vou fazer? Então, são muitas dificuldades para a empresa, né? Consigo dar o suporte? Se o cara vai aceitar o suporte? Não, porque hoje, assim, eu vejo a gente conhece muitas pessoas que têm alguns problemas, né? Mas a pessoa não aceita que ela tem aquele problema, que ela precisa melhorar, que às vezes um psicólogo, né, um psiquiatra pode melhorar a situação dela. E até eu entender que o problema está comigo e eu posso melhorar e um psicólogo pode resolver o problema, será que eu vou aceitar isso? Tem gente que não aceita. Então, às vezes a empresa pode fornecer esse profissional, essa ferramenta, que eu acho que é válido, mas e o cara vai aceitar? Vai ou não vai? E a empresa que não tem condições de fornecer isso, né? Ou a empresa que não precisa fornecer e fornece. E nem precisa dessa ferramenta. Às vezes é alguma coisa muito fácil de se resolver internamente lá. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E quando se fala em avaliação, acho que a palavra que você mais usou foi avaliação. Tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser avaliado, tem que ser avaliado. Então, é uma avaliação. A gente falou um pouquinho antes também sobre isso. Tem um aplicativo, tem um software, tem um questionário que você responde para essa avaliação, não sei o quê. Mas você falou que o presencial é fundamental para essas avaliações. Eu não vejo assim... Você já está falando de alguma coisa, vamos botar assim, né? Já é psicológico. É intangível, né? É intangível. E daí eu vou botar uma ferramenta para o cara digital. Será que o cara vai ter o discernimento de trabalhar com aquela ferramenta, de lidar com aquilo lá? Será que se o presencial, tete a tete ali, não seria melhor? Então, eu fico com minhas dúvidas com relação a isso, né? Mas eu vou sair até do psicossocial. Vou entrar nas outras avaliações, né? Ergonômicas, de segurança, de equipamento e tal. Ir na empresa e conhecer o processo e ver o processo e acompanhar, é fundamental. Né? Isso é fundamental. Tanto que eu não consigo fazer uma avaliação do ambiente de trabalho sem ir na empresa. Mesmo para fazer o risco psicossocial, eu tenho que ir na empresa.
eu tenho que ir lá verificar o ambiente de trabalho, analisar como é que é. Eu posso aplicar um questionário. A maioria vai partir para esse caminho, né? De um questionário de avaliação individual com algumas perguntas, onde que eles vão tentar descobrir ali, identificar esses possíveis riscos psicossociais. Mas a minha avaliação lá na empresa é fundamental. Porque será que o cara está respondendo de uma forma correta? Uhum. Deu lá no meu questionário, né? Apesar da resposta ser anônima, né? Não posso identificar quem foi o autor das respostas. Mas será que, deu a minha avaliação pelas respostas, deu tal situação. Mas eu no ambiente de trabalho consigo verificar isso? Ou não? Então, isso tudo é difícil de tu mensurar. Porque se eu for na empresa e verificar uma situação e as respostas me derem outra, opa, alguma coisa está de errado. Isso pode ser dos dois lados. Pode ser que as minhas respostas sejam um ambiente muito bom e eu lá no ambiente, pessoalmente no local de trabalho, opa, não é bem assim. Vamos falar do chefe, né? Do É. chefe direto. Eu posso ir lá e avaliar, e no dia que eu estou avaliando, até porque eu estou lá, ele é gente boa e não sei o quê. Isso aí. Mas a resposta do questionário, tudo dizendo que ele é um sacana, que ele é... E aí, como é que eu avalio isso? Então, eu tenho que estar lá, né, presencialmente. Não uma vez, duas, três, eu tenho que monitorar isso daí. Aí que fala a parte de gestão. Né? Uhum. A NR1 trata bem disso, a gestão da segurança do trabalho. Então, não é só implantar um questionáriozinho ou fazer uma avaliação superficial. Ainda mais que essa parte psicossocial é abstrato. Uhum. Né? Alguma coisa tu vai identificar em algumas ações individuais de cada funcionário. Né? Uhum. Então, chegou na gestão, né? Fala em gestão de segurança do trabalho. Gestão de segurança do trabalho pode ser uma oportunidade de ter uma startup, uma coisa para desenvolver uma tecnologia para essa gestão, um acompanhamento, uma ferramenta para isso? Pode. Estão surgindo várias aí, né? Então, eu acho que quem conseguir trabalhar algo mais, vamos dizer assim, mais humano, porque psicossocial é o lado humano da pessoa, né? Então, quem atingir melhor isso na minha análise, na minha avaliação, vai ganhar mais mercado. Mas é fundamental. Essas ferramentas, as startups que estão surgindo aí com a parte de gestão da segurança de forma geral, vão realmente ganhar mercado. Não é a tua próxima startup? Quem sabe, né? Leandro, aqui a gente tem a TXM, você conhece um pouquinho da TXM, a gente sabe, né, que T é Think, X Experience e M Management. A gente tem 3 perguntas. A pergunta Think. A pergunta Think é um livro, uma pessoa, uma frase, uma história, alguma coisa que te inspire. Bom, livros. Eu acho que assim, tem vários livros aí que podem inspirar, né? Eu li alguns, mas recentemente não tenho lido livros, mas deixa eu me lembrar de um que eu li. Pode ser uma música, um filme, uma pessoa. Não, mas é um livro que ele a capa dele, eu me lembro muito bem, ele é um monte de risquinho assim, que é um círculo todo... Isso, me fugiu o nome agora. Tá na ponta da língua o livro também. Esse livro para mim foi importante porque ele te faz pensar muito, né? Mas deixa eu me lembrar o nome, o pessoal vai entender. Mas esse livro para mim foi fundamental. Eu acho que abre a cabeça para uma série de situações, né? E ler, tem muitos livros, né? Eu acho que para mim esse aí foi importante. Eu vou me lembrar o nome desse livro aí. Então, daqui a pouco a gente lembra. Vamos nas outras perguntas ali que você já lembra aí. Pergunta X, experience. Uma experiência, qualquer experiência que mudou a sua vida. Uma experiência que eu posso dizer que mudou a minha vida foi quando a gente foi para campo para fazer... conversar na nossa startup, a gente foi conversar com os clientes para ver realmente a necessidade da dor deles. E isso eu digo que é o fundamental para uma startup, tu chegar e ir para campo. Eu tenho uma ideia, ela é legal, vai funcionar, tal, o pessoal diz que é bom, o pai, a mãe, os amigos dizem que funciona, que vai funcionar, que vai dar certo, que são as pessoas que te motivam, que estão mais perto de você, né? Mas você ir a campo, né? A experiência de tu ir lá, sentar com o teu possível cliente, sentar com ele, verificar a dor dele, fazer toda essa análise, né? Volto a falar da análise, a análise da dor do cliente, o que ele precisa realmente, porque às vezes aquilo que eu penso é uma coisa, o que ele sente, a dor que ele sente e a ferramenta que ele precisa é outra. Então, essa experiência para mim foi fantástica, de realmente conversar com o teu possível cliente e fazer uma análise de campo, né? A ideia é boa, é bom, pode melhorar, o que tu sente de dor?
A gente entrevistou, acho que mais de 50 pessoas. Tem ali, o pessoal fala de 10 a 20, né? A gente foi muito a fundo. A gente entrevistou ali umas 50 pessoas. E cada uma tem uma dor diferente. São semelhantes, as dores são, mas tem uma dor diferente, uma visão diferente daquilo que tu pode oferecer. Então, tu começa a madurar a tua ideia. Então, eu acho que isso poderia ser... essa experiência de você ir a campo, conversar com o teu possível cliente, vai fazer toda a diferença para a tua startup. Beleza. Pergunta M. Ferramenta. Qual é a ferramenta que você indica para a tua startup? Ferramentas hoje são várias, talvez, né? Tem mais a ferramenta de gestão que tu pode usar, que é o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta muito simples. E porque eu acho assim que muitas pessoas elas se perdem um pouquinho na gestão do seu tempo, né? Na organização, eu tenho muita coisa para fazer, a minha ferramenta, meu dia a dia passa e eu não consigo fazer tudo o que eu quero. E o Trello, acho que ele consegue te organizar muito bem a tua agenda, vamos dizer assim, né? Como é que tá as minhas atividades, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, o meu projeto iniciou agora, vai acabar quando? E ali você consegue organizar a tua agenda, né? O que é importante, o que não é importante, né? E o que não precisa ser feito, que tá lá, mas não precisa ser feito. Se você fizer hoje, amanhã ou daqui a um ano, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que é importante? Tu evitar, daí com isso tu começa a evitar as tuas, vamos dizer assim, as tuas urgências, né? Vai surgir, sempre vai surgir urgência. Só que se eu tiver a minha agenda bem programada, meus projetos bem programados, as minhas atividades bem programadas, eu consigo encaixar a minha urgência de uma certa forma. Então, acho que o Trello, para mim, é uma ferramenta fantástica que consegue ajustar no dia a dia muito bem. Então tá, beleza. Leandro, como é que eu acho você? Conta para as pessoas aí. Tem as minhas redes sociais, né? Leandro Heinzen. O Heinzen é alemão, então é meio complicadinho. É Enzen, né? Escreve H-E-I-N-Z-N. Então, eu uso as minhas redes sociais lá. Pode falar comigo sem problema algum. Me chama lá que a gente conversa. Beleza. Leandro, a gente tem uma nossa caneca aqui, ó. Assim, né? Mudamos o mundo de baixo para cima. A gente quer mudar o mundo de baixo para cima e convida as pessoas que estão com a gente. E você é uma das pessoas que está aí ajudando a mudar o mundo de baixo para cima. A gente tem uma caneca de presente para você. Show de bola. Valeu, obrigado. Ela é para você mesmo. Pode ver atrás dela ali que ela é para você. Olha aí, ó. Olha só que legal. Muito obrigado, cara. Olha aqui, pessoal. Leandro aí, bacana. Valeu, Salomão. Obrigado. É sempre bom falar contigo, né? Tamo junto. Vamos fazer coisa junto esse ano. Vamos fazer coisa junto. Com certeza. Tá bom? Beleza. Obrigado, pessoal. Assista aí o Leandro. Vai ser muito legal. Nós estamos nas redes sociais. Aqui no YouTube é TXM Business. Nas outras redes, Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube, Facebook. Nós estamos como TXM-Methods. Vai lá, segue a gente, assiste os podcasts, muito podcast. Obrigado à FAPESC por ser parceira desse projeto aqui, ao Felipe que fez a técnica. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima.